Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC. Eu sou o Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. Hoje nós vamos tratar sobre o Código Florestal, que está a ser discutido no Congresso Nacional. Tem um Código Florestal mais antigo e já tem propostas pleiteando a modificação. E hoje, nesse programa, Palavra Ética aqui, nós vamos entrevistar a professora Delze dos Santos Laureano. Bem-vinda, Delze. Sinta-se à vontade aqui, tá? Professora Delze dos Santos Laureano é mestre em Direito Constitucional, uma dissertação sobre a constitucionalidade da luta pela reforma agrária, a constitucionalidade do MST, e é doutoranda em Direito Internacional na área de Direito Público e especialista em Direito Ambiental, professora de Direito Agrário. Então é alguém craque para ajudar a gente a aprofundar esse assunto aqui. E vai me ajudar na entrevista aqui, um já conhecido de todos nós aqui, um grande companheiro de luta também, o professor José Luiz Quadros Magalhães, professor, doutor em Direito Constitucional da PUC, Minas e da UFMG. Bem-vindo, sinta-se em casa aqui. Muito também, obrigado. Delze. Tá? Delze, então, está em discussão aí mudanças no Código Florestal e a discussão ela é quente e ela parece que ficou mais quente ainda agora diante da tragédia que aconteceu em janeiro último na região serrana do Rio de Janeiro, né? Assim, de saída, eu perguntaria para você, quais são as mazelas que contribuem diretamente para exacerbar os efeitos das intempéries climáticas? Por que eu faço essa pergunta? Porque tem muita gente dizendo assim, olha, parte do que está acontecendo aí é porque já tem devastação ambiental demais. Se o Código Florestal protege o meio ambiente, vamos mudar agora, o que vai acontecer daqui para frente? Bem, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os telespectadores, também sou da casa, né? Também contribuo aqui na TV Comunitária e como sou um especialista em Direito Agrário e Direito Ambiental, me sinto à vontade para falar hoje como um especialista do tema aqui no programa Palavra Ética. Bem, nós temos que pensar, partir de alguns pressupostos. Primeiro, a questão do aquecimento global. Já é uma questão dada hoje, não dá para negar mais, irrefutável, né? Os cientistas já trouxeram ao conhecimento dos estadistas, da sociedade civil internacional, quer dizer, o fato de nós estarmos diante de mudanças climáticas e até, poderíamos dizer, até irreversíveis, e isso já cria as condições para essas catástrofes climáticas cada vez mais constantes e praticamente irreversíveis. E outras mazelas também que nós podemos dar, que nós temos que considerar quando ocorrem fatos como esse, a ocupação do território, não apenas no Brasil, mas de um modo geral... Que não é adequado e nem democrático. Sim, mas nos chamados países desenvolvidos, países de primeiro mundo, foram tomadas medidas, ou até países mais democráticos, como é o caso de Cuba, e recentemente, essa semana, nós vimos publicado um artigo do Frei Beto, ele fala assim, por que, por exemplo, passa uma tempestade tropical por Cuba e não morre tanta gente? Então, também uma mazela que nós temos que nos dar conta dela é o seguinte, a forma como os administradores públicos têm agido para evitar que essas tragédias ocorram. Então, podemos enumerar três. O fato de haver já uma mudança climática, o fato de uma ocupação irresponsável de território e de agressão ambiental pelo modo capitalista de produção e uma mazela também bem visível que é a questão política de como os administradores públicos, eles lidam não apenas para prevenir, mas também para tratar todas essas questões envolvidas. Esse episódio que aconteceu então em Nova Friburgo, Petrópolis, né, Itaipava, ele revela esses três fatores, né? Você vê ali, primeiro, uma questão da ocupação, e não quer dizer necessariamente irregular, né? Muitas vezes aquelas casas, elas estavam legalizadas.
Mas elas estão irregulares, porque o terreno já é frágil. Pois é, o que demonstra, às vezes, que essa ocupação que foi feita, ela ignora critérios técnicos e muitas vezes revela também algo que é grave, que é uma corrupção no legislativo municipal. Sim, as condições geológicas daquela região, inclusive já tem um mapeamento no Brasil das regiões que a própria formação geológica, ela não permite a ocupação. E você verifica ali, quando nós vimos as imagens, que as casas elas estão construídas muito próximas às encostas. Então, mesmo as encostas que estão com cobertura vegetal, numa chuva que dura mais tempo, quando a terra já está pesada, porque absorveu muita terra, ela não vai resistir mesmo e vem, então, a avalanche em cima das casas. Então, aí tem um primeiro problema, né, que é justamente essa questão. Elas são legais, mas são, do ponto de vista técnico, irregulares. Sim. E por que legaliza? Né? Esse é o primeiro problema que a gente tem que enfrentar. Existe uma pressão, primeiro, aí a questão territorial que nós não podemos perder de vista é o seguinte, o Brasil, em praticamente 4 décadas, ele inverte de uma população de 80% rural e 20% urbana, hoje nós já temos mais de 80% da população no Brasil nas áreas urbanas e um campo cada vez mais esvaziado, tomado, principalmente as áreas próprias para cultivo, tomadas aí pelos grandes empreendimentos agrícolas. Então, também, a aglomeração dessa população nas áreas urbanas, elas acabam forçando, então, a ocupação de áreas que não são próprias para habitação. Aí vem o segundo fator, desigualdade social brutal nesse país. Geralmente, essas catástrofes ambientais, porque tem um terceiro fator, que é a questão do aquecimento, né, mas o número grande de mortes, né, não se deve exclusivamente ao meio ambiente. Sim. Né, mas quem morre principalmente, nós vimos nesse último caso, não exclusivamente, mas principalmente, são os mais pobres. Né, quando acontece a catástrofe aqui, no Chile, no Haiti, né, e em outros lugares pelo mundo afora, as maiores vítimas sempre são os mais pobres. Sim, eu acho que naquelas mazelas que o Frei Wander pergunta, nós não podemos perder de vista também o descaso, e isso é nítido, isso chega a ser patético, né? O descaso dos governos com as pessoas mais pobres, empobrecidas, né? E até me lembro de um livro que nós estudamos muito aí no direito, né, que é o Dworkin, quando ele fala levando os direitos a sério. Então ele fala assim, o direito ele tem que ser aplicado para todas as pessoas e não apenas punindo uns e privilegiando outros. Né? A ponderação que o Zé Luiz me faz lembrar de um artigo, que você até fez referência, o Frei Beto escreveu na semana passada, falando assim do darwinismo social. Sim. E ele diz assim, olha, a mídia, na forma de tratar essas tragédias dita ambientais e naturais, esconde quem são os verdadeiros culpados. E ele diz claramente, tem culpado. E a culpa é o poder público que no Brasil nunca fez reforma agrária. Então eu pergunto, Delcio, você concorda com essa tese e quais as causas para chegar nessa situação? Não apenas reforma agrária, mas também uma reforma urbana. Então, se nós tomamos a ocupação do território brasileiro desde a chegada dos portugueses aqui, nós temos que analisar sobre os 2 aspectos. Primeiro, o Brasil, colonizado, ele não foi pensado como um país, um território para ser desenvolvido para um povo que vai ficar. Ele é um espaço, um território explorado por uma metrópole. Então, as terras, elas foram cedidas para os chamados fidalgos, amigos do rei, que podiam fazer investimentos aqui, então foram doadas extensas áreas a sesmarias e ser dono de terra era um privilégio. Enquanto isso permanece. Por isso que os estudiosos das questões agrárias, eles dizem, a semente do latifúndio no Brasil são as sesmarias, porque não se cobra, se antes nas sesmarias não se cobrava um retorno, olha, você recebeu uma área imensa de terra para produzir, por que você cercou uma área tão grande se você está plantando só numa área pequena? Você teria que cultivar em toda a área e prestar conta para a coroa. Hoje, da mesma forma, extensas áreas de terras públicas, terras devolutas, que estão em mão de terceiros, o Estado não faz ações discriminatórias para retomar, ou mesmo propriedades privadas, receberam de herança ou foram até doadas para fazer um empreendimento. O governo federal, principalmente, mas não podemos culpar só o governo federal, o professor Zé Luiz nos alerta por isso, o Estado também, porque as terras devolutas, elas pertencem aos Estados. Né? E o Legislativo Municipal, o Executivo Municipal, quando a gente vê muitas vezes em alguns
canais e os de televisão. urbanos também, sim. Eles falam, olha, mas porque o governo federal não tomou providência. Não, a boa parte da providência tem que ser tomada pelo governo municipal, e depois estadual, e depois federal. Sim, mas então tem que fiscalizar, não, professor Zé Luiz? Temos que fiscalizar a forma como esse direito de propriedade ele está sendo exercido. Às vezes nós falamos, né, com as pessoas que nós estamos falando sobre direito de propriedade. Não existe uma relação jurídica estabelecida entre uma pessoa e uma coisa, como se eu chegasse para a coisa e falasse, coisa, você é minha. A relação ela se estabelece com os outros sujeitos. Então, é o proprietário, ele tem o direito de usar, gozar, dispor daquela coisa, mas por uma concessão social, que vem do direito. Então, quando uma pessoa é proprietária, é porque todos os outros nas sociedades reconheceram para ele aquele direito, mas ele tem um dever também para com a sociedade, que é o cumprimento da função social. O que nós vemos no Brasil, muitas vezes, essas áreas de terra cercadas, então, desde a colônia, as pessoas não estão produzindo, às vezes, na área urbana, elas estão sendo usadas para especulação imobiliária, está esperando aquelas áreas serem valorizadas para ganhar dinheiro. E aí as pessoas pobres, volta aí a questão, ficam morando mal, ficam sem terra para plantar e muitas vezes o próprio Poder Judiciário reconhecendo a propriedade quase como um privilégio. A coisa que mais me assustou foi recentemente a pesquisa do censo. Não sei se vocês viram e a população brasileira tem que tomar conhecimento disso. Tem mais imóvel desocupado no Brasil do que demandante por casa. Olha o esforço da sociedade para construir casa, para fazer todo a estrutura urbana, ruas, canalização de água, esgoto, pavimentação, para uma pessoa deixar um imóvel fechado e depois você vê uma tragédia. Uma especulação esperando para ser alugado. Sim, São Paulo, por exemplo, a cidade, quer dizer, o estado no Brasil, principalmente a grande São Paulo, onde tem mais imóveis desocupados. Você tem prédios inteiros desocupados. O que você acha do aluguel obrigatório? Em alguns países tem isso. E países que é importante que o telespectador sabe, que às vezes se fala em limite do direito de propriedade. Olha, no mundo inteiro tem limite do direito de propriedade, né? Sim. Ou seja, todo direito, para que possa ser exercido por todo mundo, tem que ter limites. Né? E você tem alguns países que são países capitalistas, mas onde há o aluguel obrigatório. Olha, eu tenho vários imóveis, desses imóveis fechados, tem gente precisando morar, então eu sou obrigado a alugar esse imóvel. Você acha que isso é obviamente não é a única solução, mas isso seria algo interessante a ser Olha, eu acredito que tem que haver a intervenção estatal de alguma forma. Porque senão, gente, o direito, pelo menos que eu estudo há quanto tempo... Eu acho que deixar a especulação imobiliária correr solta... Não é privilégio. Absurdo, direito não é privilégio. Uhum. Direito ao reconhecimento, né, de uma regra, de uma norma como justa por toda a sociedade. Então, não tem justificativa no Brasil manter uma propriedade como privilégio. Ô Deus, isso que nós estamos colocando aqui é o contexto, a introdução para a gente falar de do fato Código mesmo Florestal. do Código Florestal. Sim. E parece que o Código Florestal brasileiro é um grande desconhecido. Mas ele nasceu e tem história. Qual a história do Código Florestal brasileiro? Olha, hoje nós nos damos conta de que o Código Florestal brasileiro ele pode ser aplicado dentro das cidades quando nós deparamos com as ações civis públicas patrocinadas pelo Ministério Público, cobrando, por exemplo, nas áreas urbanas, as áreas que foram ocupadas, que eram margens de córregos, margem de rios, e aí nós assistimos às tragédias, por exemplo, quando o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, ou aqui o Arrudas, por exemplo, quantas vezes transbordou, né, o Arrudas e vem em cima da população. O Código Florestal brasileiro, a primeira legislação florestal, podemos dizer assim, ela é da época do Getúlio Vargas, 1934, mas a preocupação naquele momento não era como nós entendemos hoje o direito ambiental, como um direito difuso, uma preocupação do legislador com o bem-estar de todos. Havia uma preocupação com a preservação de um valor econômico que era muito importante no Brasil, que eram as reservas florestais. E o que acontecia? Quando precisa de uma expansão agropecuária, queima, põe fogo nas matas. Ou eu vou construir uma cidade, passa a motosserra e corta toda a vegetação, e isso traz um ônus muito pesado. Primeiro, a cobertura vegetal ela tem várias funções que são importantíssimas. A preservação do bioma, quer dizer, os animais, a flora existente naquela região, o clima, né? Quer dizer, a umidade do ar,
a preservação de nascentes, a cobertura vegetal, ela tem dentro do direito ambiental, são múltiplas as funções da lei. Então,